Olá, aqui é o professor Marcelo, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje estudaremos o seguinte tema: formas superficiais da Terra. Como aprendemos, a superfície da Terra vai ser chamada de crosta terrestre, formada por rochas que apresentam diferentes formas, e essas formas são chamadas de relevo. Podemos encontrar as diferentes formas de relevo de acordo com sua origem, a estrutura e a natureza das rochas, resultando em uma classificação desse relevo, que são montanhas, planaltos, planícies e depressões. As cadeias montanhosas são as maiores elevações encontradas na superfície terrestre, como a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas e a Cordilheira do Himalaia, onde vamos encontrar o Monte Everest, o de maior altitude da Terra. As grandes cadeias de montanhas são chamadas de dobramentos modernos. Também vamos ter os planaltos, que são áreas que vão apresentar uma certa variedade de altitude e sofreram com os processos erosivos. Suas superfícies geralmente são planas e regulares, como podemos ver na imagem. As planícies são áreas que, como o nome já diz, são planas e geralmente estão em áreas de baixa altitude. Por serem mais baixas, são áreas onde a deposição de sedimentos ocorre. Nas áreas próximas a rios e oceanos, encontramos a maioria das planícies. Já as depressões são áreas que estão abaixo do nível do mar, ou mais baixas que os relevos que estão ao seu redor, e são formadas pela ação da água e do vento, que vão desgastando e escavando esse tipo de relevo. Agora que entendemos os tipos de relevo que encontramos na superfície do planeta Terra, vamos entender os agentes que modelaram esse relevo. E vamos ter os agentes externos e os agentes internos. Agora vamos conhecer um pouco sobre os agentes internos. O primeiro deles vai ser o vulcanismo, que é uma atividade que resulta na expulsão do magma do interior da Terra para a superfície, e isso ocorre devido às altas pressões e temperaturas do interior da Terra. Quando esse magma chega à superfície, passa a ser chamado de lava vulcânica. Quando esse material solidifica, formam-se as rochas vulcânicas. Os vulcões geralmente são compostos pelas seguintes partes: cone, montanha formada pelo magma; chaminé, local por onde a lava é expelida; cratera, a boca do vulcão de onde a lava é expelida; câmara magmática, bolsão onde é originado e acumulado o magma. Sobre o material que o vulcão vai expelir, podemos citar material piroclástico, que é fragmentos de rochas lançados na atmosfera, lava e gases. Como exemplo, podemos citar o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área onde vamos encontrar aproximadamente 80% dos vulcões ativos do planeta. Outro fenômeno que vamos estudar, que também vai modelar o relevo, é o tectonismo de placas, que é justamente os movimentos que essas placas executam, podendo ser convergente. Nos limites convergentes, as placas colidem frontalmente; transformantes, onde são comuns as falhas, e nesses locais as placas deslizam lateralmente. Divergentes são locais onde as placas tectônicas se afastam. Os terremotos são tremores naturais que ocorrem na crosta terrestre, resultado da liberação de energia acumulada pelos movimentos e atritos realizados pelas placas. Chamamos o local onde o terremoto ocorre no interior da crosta de foco ou hipocentro. O seu reflexo na superfície chamamos de epicentro. Quando esse fenômeno ocorre no fundo oceânico, chamamos de maremoto.
quando ocorre o deslocamento de água, gerando grandes ondas, chamamos de tsunamis. Os terremotos são medidos pela escala Richter, desenvolvida em 1935 por dois sismólogos. Por meio dela, é possível analisar a energia liberada quando ocorre terremoto, gerando dados obtidos por sismógrafos. Agora vamos falar um pouco sobre os agentes externos que modelam a superfície terrestre. São eles, por exemplo, a água, o vento, o gelo e os seres vivos. Vamos chamar esses processos de desgastes de intemperismo, e ele pode ser físico e químico. O intemperismo físico vai acontecer quando a rocha é fragmentada em vários tamanhos, sem ocorrer uma alteração química. Vamos ter a variação das temperaturas como um dos fatores que influenciam o intemperismo físico, fazendo com que a rocha sofra dilatação e contração e depois seja fragmentada. A infiltração de água e o seu congelamento também influenciam nesse processo. O crescimento de raízes em rochas também. Já o intemperismo químico é o processo produzido pela ação da água da chuva, que causa reações químicas nas rochas, causando sua decomposição, e ocorre em áreas mais úmidas. Agora vamos ver alguns exemplos da ação dos processos erosivos, resultantes do intemperismo físico e químico. O primeiro deles é a ação fluvial. Os rios, sejam perenes ou temporários, em toda sua extensão ou percurso, transportam e depositam sedimentos. Essas ações estão associadas a fatores como força da água, tipo de rocha, condições climáticas e quantidades de chuvas, assim formando vales e cânions, como podemos ver nas imagens. A ação dos mares e oceanos também promovem ação erosiva em rochas nas áreas costeiras. Esse processo é conhecido por abrasão marinho e moldam as falésias, como podemos ver nas imagens das falésias que encontramos na Praia de Cotovelo, aqui em nosso estado. A ação dos ventos vai trabalhar na modelagem da superfície e damos o nome erosão eólica, muito comum em áreas desérticas. A ação do vento gera um desgaste contínuo na rocha, modelando e transportando os sedimentos. A ação do gelo também vai realizar ação erosiva e damos o nome de erosão glacial. Ela ocorre pela remoção de grandes blocos de gelos que vai transportando partículas e cavando vales bastante profundos. Por último, vamos ter a ação humana, que, por exemplo, pode alterar o relevo através da escavação na atividade mineradora. Já falando sobre o relevo brasileiro, se levarmos em consideração os agentes internos, o Brasil apresenta certa estabilidade, pois nos encontramos no centro da placa tectônica sul-americana. E tal fato faz com que o país não apresente vulcões ativos e tremores de terra de alta magnitude. A estrutura geológica do nosso país é formada por bacias sedimentares e escudos cristalinos, e os movimentos tectônicos que ocorreram há 70 milhões de anos ergueram e rebaixaram algumas áreas. Essas áreas erguidas passaram por intenso processo erosivo, que fez com que o relevo apresentasse baixas altitudes. A classificação do relevo brasileiro é bastante complexa, em razão dos diversos critérios que foram utilizados pelos pesquisadores para dividir sua superfície. Vamos ter a divisão de Jurandir-Roys, a mais completa, e o relevo, como vemos no mapa, vai se classificar em planaltos, depressões e planícies. Como atividade, vocês irão fazer a do livro encontrada na página 395. Como atividade extra, vocês irão fazer as questões que será enviada no PDF.